É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Boa tarde, são 12 horas em todo o espaço nacional. Começa assim o Jornal da Tarde. O Conselho Consultivo Nacional de Concertação Social recomenda ao Executivo a aprovação das propostas de fixação do novo salário mínimo nacional. Do desporto é destaque: Petro de Luanda procura hoje qualificação aos quartos de final da Taça de Angola num jogo contra o São Salvador, no Álvaro Buta. Lá fora, 80 passageiros morreram no último acidente de barco na República Democrática do Congo. Hoje é quinta-feira, 13 de junho do ano 2024. Garanta a técnica, eu Admiro Candeia. Eu sou Custódio Jacinto. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. 12 horas e 1 minuto. Agora, política de Angola e do mundo. O presidente da República, João Lourenço, afirmou que a exclusão digital no continente ainda registra índices preocupantes por cobrir apenas 37% e é necessário que se criem mecanismos para reverter a situação, particularmente na região da SADC. Por outro lado, João Lourenço destacou os mais recentes investimentos feitos no setor das telecomunicações no país, que de um tempo a esta parte permitiram o crescimento e expansão da rede de telecomunicações. No caso concreto do nosso país, o crescimento registrado tem sido possível graças aos investimentos feitos pelo governo, sobretudo nas infraestruturas básicas, na formação de quadros, assim como no empenho e comprometimento dos nossos operadores. No capítulo das redes de telefonia móvel, observou-se um crescimento significativo entre os anos 2021 a 2023, com um crescimento de 59,2% em termos de assinantes e uma taxa de penetração por 100 habitantes de 75%, correspondendo a um crescimento de 28,8% em igual período. Relativamente ao acesso à internet, o crescimento registrado é igualmente significativo e no período em análise, o número de subscritores atingiu a cifra de 11.250.250, sendo que a taxa de penetração passou para 33%. De acordo com o chefe de Estado angolano, que falava esta quinta-feira durante o discurso de abertura da maior feira tecnológica do país, o Angotic 2024, defendeu uma aposta mais agressiva nas tecnologias que tenham como fim o desenvolvimento do país. Em alinhamento com o Plano de Desenvolvimento Nacional, continuaremos a investir nas infraestruturas e nos serviços digitais, por forma a atingirmos os objetivos nele plasmados, rumo à diminuição da infoexclusão, bem como na transformação da nossa economia numa economia digital, proporcionando uma melhor qualidade de vida aos nossos cidadãos. Este é o momento de assumirmos o compromisso de apostar seriamente no potencial do digital. Precisamos de ações massivas para alcançar uma transformação digital sustentável e inclusiva, para que milhões de pessoas possam se beneficiar, quer globalmente, quer em cada um dos países ou regiões a que pertencemos, unindo as indústrias, tecnologias e comunidades para fazer desabrochar o potencial do futuro. Presidente da República, João Lourenço, quando fazia em instantes a abertura do maior evento tecnológico do país, o Angotic edição 2024, que decorre sob o lema Digitalizar, Conectar e Inovar. E o nosso país vai apresentar durante este evento produtos resultantes da inteligência artificial, que é um campo de estudo multidisciplinar que abrange várias áreas do conhecimento. A inteligência artificial, conhecida pela sigla IA, vai ser
Assim, um dos produtos que vai inscrever as inovações da maior montra das TICs no nosso país. O ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social sublinhou que o Angotic não deve ser visto apenas como um fórum de exposição. No discurso de boas-vindas, Mário Oliveira sublinhou também que o Angotic deve constituir-se numa unidade contributiva para a modernização e alavancar a economia nacional. Pretendemos que o Angotic não seja apenas um fórum de exposição, mas que seja um fórum para criar uma estreita relação entre os produtos tecnológicos expostos, a formação e os benefícios que a tecnologia pode trazer para a sociedade, para a economia e que seja um fator de promoção do empreendedorismo juvenil. O Angotic deve constituir-se igualmente numa oportunidade contributiva para a modernização e o alavancar da nossa economia e com a presença dos nossos parceiros nacionais e internacionais, junto trilharmos o caminho da transformação digital do nosso país e alcançarmos a liderança africana no domínio das telecomunicações, tecnologia de informação e comunicação. Palavras do ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário de Oliveira, que procedia hoje o discurso de boas-vindas da terceira edição do Angotic 2023-2024. E agora vamos em direto ao encontro da jornalista Fernanda Gonga para saber a esta hora o que é que está a acontecer aí no Centro de Convenções de Talatona. Fernanda, boa tarde. O Presidente da República já visitou todos os estandes montados aí? Boa tarde, Custódio Jacinto, e também a todos os ouvintes da Girassol FM. O Presidente da República, sim, já efetuou uma visita aos vários estandes aqui espalhados, estandes de empresas, como também de startups, para aferir então o que é que eles trazem de novidades no setor das tecnologias de informação e também telecomunicações. Nós estamos aqui no nosso estúdio móvel com um dos jovens que é um expositor, veio diretamente da província do Bié para apresentar as potencialidades que os jovens do Bié trazem para esta Angotic. Almeida Chilombo, boa tarde, está em direto para o Jornal da Tarde da Girassol FM. Boa tarde, sim. Almeida, diz-nos, o Presidente da República esteve a fazer uma visita, a acompanhar como é que andam as exposições, passou pelo vosso stand? Sim, passou no nosso stand, mas não tivemos aquela oportunidade de apresentar os nossos projetos. Passou muito rápido, né? Muito mesmo, muito. Só dar uma nota aqui aos nossos ouvintes, é que há muita gente, há muitas startups a serem apresentadas e justamente por isso o Presidente está a fazer uma passeata rápida nos estantes, mas não teve a oportunidade de falar ao Presidente, mas tem a oportunidade de falar aqui na Girassol. O que é que vocês trazem da província do Bié? Da província do Bié, nós trouxemos vários projetos sustentáveis. Estamos a falar do dispositivo de alarme contra a vandalização de cabos elétricos, estamos a falar de melhoramento do sistema de semáforos e outros que queríamos tanto apresentar. Nessa questão da vandalização de cabos elétricos, nós achamos muito interessante porque nos últimos dias a vandalização de bens públicos é um assunto que tem merecido destaque e atenção no Parlamento angolano e vocês trazem aqui uma solução que poderá ajudar a combater isso. Como é que vocês estão a desenvolver este projeto? Ajuda-nos a compreender. Sim, eu como estudante do Instituto Politécnico de Camacupa, também estagiário voluntário na administração municipal de Camacupa, estive ligado sempre na rotina sobre manutenções desses sistemas elétricos. Era de costume termos sempre esses problemas à nossa vista, vamos dali, daqui, sempre tínhamos conhecimento que um bairro ou outro foi vandalizado, os cabos foram vandalizados. Daí surgiu a ideia de achar uma solução. Fui trabalhando do sentido, fazendo várias pesquisas, lendo muitos livros que têm a ver com a eletricidade e fui experimentando um outro. E conseguiram dar essa solução. Como é que funciona? Se, vamos lá, os vândalos forem até um cabo elétrico,
e tentarem vandalizar, o que é que vocês colocaram o que é que vocês vão colocar nesses cabos para que eles sejam prontamente encontrados ou agarrados, melhor dizer? O dispositivo funciona mediante o corte, não importa se seja o fase ou neutro. Bastava haver uma interrupção, nesse caso voluntária, da linha, aciona logo o alarme que será conectado nas residências próximas àquele local onde está sendo vandalizado, e o mesmo sinal também será enviado aos órgãos de segurança. Se tivermos um comando policial mais próximo, também terá acesso ao sinal, saberá o momento e o local onde está a ser vandalizado esses condutores. Muito obrigada, Almeida Chilombo, que é um jovem da província do Bié, que traz aqui uma solução tecnológica que vai ajudar o nosso governo angolano, uma proposta que vem em boa hora e que nós, a Rede Girassol, esperamos que mereça todo o apoio para que haja então um financiamento e consiga desenvolver este seu projeto. Desejamos, de resto, sucessos. Muito, muito obrigado. Agradeço muito. Ok, nós vamos voltar depois com o Custódio Jacinto, vamos continuar a acompanhar tudo o que está a acontecer aqui no Angotic 2024. Os estudantes estão a apresentar os seus projetos e é aqui onde eles vão poder encontrar oportunidades para financiamento, parceria, e também vão encontrar oportunidades para então estenderem os seus negócios. E nós vamos estender aqui o sinal, vamos devolver o sinal aí em estúdio, tudo quanto gira a volta do Angotic nos próximos serviços noticiosos. Boa tarde, Custódio. Viva, boa tarde, Fernanda, e boa continuação. Faleceu nesta quarta-feira em Lisboa, Portugal, aos 90 anos, o antigo primeiro-ministro da República de Angola, José França Van Dunen, vítima de doença. Entre 1992 e 1996, França Van Dunen foi o primeiro presidente da Assembleia Nacional. Em reação ao falecimento do nacionalista angolano, o académico e jornalista José Luís Mendonça, por sinal, antigo estudante de França Van Dunen entre os anos 2005 e 2006, recorda com nostalgia os momentos que partilhou com o antigo professor. Há pessoas neste mundo que não deviam morrer, quer dizer, eles ficam guardados da nossa memória e parece que não morreram. É o caso do professor França Van Dunen, que conheci muito profundamente na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola, nos anos 2005 a 2006, foi meu professor de Direito Internacional Público e Direito Romano. Ele tinha uma capacidade incrível de pedagogo e aprendemos muito com ele. A principal característica do professor Van Dunen é que era muito humanista, era um grande humanista, não estava vocacionado para a guerra, pronto, estava vocacionado para a paz perpétua entre os seres humanos e deixa-nos muitas saudades. Queríamos voltar a tê-lo como professor para toda a vida. Eu ainda tenho na minha mente a memória dos ensinamentos que ele nos transmitiu, principalmente na questão do direito romano. Nós aprendemos muito como é que os romanos naquela época negociavam as coisas, quais eram os rituais utilizados. Hoje ainda está aqui na minha memória. O direito internacional público, os tratados internacionais, a questão das conferências internacionais das Nações Unidas, são coisas que ficaram ali na aula, já passaram mais de 12 anos ou 13, e eu ainda tenho aqui a memória do professor a falar para nós, e as coisas que ele ensinou estão aqui todas guardadas. A deputada Arlete Chimbinda, vice-presidente da Assembleia Nacional, sublinhou que foi com pesar que recebeu a notícia sobre a morte do professor França Van Dunen. Recebemos a triste notícia esta manhã do desaparecimento físico daquele que foi o primeiro presidente da Assembleia Nacional Multipartidária. Com muita pena que perdemos este filho de Angola, que afinal deu o seu grande contributo também para o desenvolvimento do país e para os primeiros passos da democracia em Angola. Já o secretário do Biro Político do MPLA para as Relações Internacionais, Manuel Augusto, referiu esta quarta-feira que França Van Dunen foi uma figura de dimensão nacional e internacional e sempre será uma referência a nível das relações internacionais.
Sabemos a importância que o camarada França Van Dunen teve nas várias etapas do nosso processo enquanto país, enquanto nação, e até o seu último suspiro ele foi dando a sua contribuição para que o nosso país se afirmasse como uma nação unida e como um Estado independente. Vale também lembrar o papel que o professor França Van Dunen teve no âmbito das relações internacionais da Angola com o mundo, quer pelas funções que desempenhou nisso, em um determinado momento da nossa vida. Portanto, é uma figura de uma dimensão nacional e internacional e, portanto, é com muita tristeza que tomamos conhecimento esta manhã do seu desaparecimento físico. De qualquer modo, sabemos também que ele será sempre uma referência para os cidadãos em geral, para os especialistas do direito e das relações internacionais. Palavras do secretário do Biro Político do MPLA para as Relações Internacionais, Manuel Augusto. França Van Dunen foi primeiro-ministro por 2 vezes entre 1991 a 1992 e a seguir entre 1996 a 1999, tendo sido também o primeiro presidente da Assembleia Nacional, vice-presidente da União Africana e membro do Parlamento Pan-Africano. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. Agora 12 horas e 17 minutos, seguimos com a informação. Mais de 60 mil árvores vão ser plantadas no município do Quilamba-Quiache até 2027 aqui em Luanda. A informação foi avançada pela diretora municipal do Ambiente e Saneamento Básico, Frisia Neto, no âmbito do programa de arborização da província de Luanda. Mais dados com a jornalista Vinícia Mateus. No intuito de melhorar o meio ambiente, a administração do Quilamba-Quiache, em parceria com associações e parceiros institucionais, plantou nesta quarta-feira mais de 400 árvores no município. O objetivo é atingir a meta de 60 mil árvores até 2027, segundo informou a diretora municipal do Ambiente e Saneamento Básico, Frisia Neto. Até 2027, o município do Quilamba-Quiache pretende plantar mais de 63.531 árvores. E estamos a dividir por fases. Temos uma meta anual que é mais de 15 mil e uma meta semanal que são 330 árvores distribuídas por distrito. E nós estamos a plantar semanalmente. Ainda não chegamos à meta, mas já temos mais de 4 mil árvores plantadas. Os trabalhos são realizados todos os dias, nos diferentes distritos. Como nesse momento estamos a fazer o governar junto no distrito do Palanca, vamos dar sequência no plantio. Nesse momento vamos agora dar sequência naquele perímetro da Shoprite. O distrito do Palanca vai nesse momento também plantar com as associações que também já estão preparadas. Ou seja, o trabalho é contínuo, não paramos, estamos a plantar todos os santos dias. Por outro lado, o presidente da Associação de Jovens para Educação Comunitária e Ambiental, Orlando Futa, explicou que a preservação do meio ambiente deve ser inclusiva. A preservação do meio ambiente deve ser inclusiva. Todos os setores da sociedade, nomeadamente as Forças Armadas, a educação, a saúde. Então, nós devemos participar nessas atividades, pois a preservação do meio ambiente inclui todos nós. E nós vivemos num mundo onde estamos a ter degradação ambiental. Estamos a falar de aquecimento global, estamos a falar de N fatores que prejudicam o meio ambiente. Orlando Futa apela à sociedade que colaborem e participem de iniciativas como estas, pois todos nós saímos a ganhar. O que eu deixo a outras associações é que colaborem, participem, apoiem iniciativas como essa, pois todos nós sairemos a ganhar. Ouvíamos o presidente da Associação de Jovens para Educação Comunitária e Ambiental, Orlando Futa. O programa de arborização de Luanda prevê ainda a plantação de mais de 1 milhão de árvores até 2027 e 10 milhões até 2034, para dar melhores condições de vida aos luandenses e de saúde pública a nível nacional. Era a jornalista Vinícia Mateus. Mais de 60 mil árvores vão ser plantadas no município do Quilamba-Quiache até 2027. A
Assinalou-se nesta quarta-feira o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. A data foi instituída pela Organização Internacional do Trabalho em 2002. Na reportagem a seguir do jornalista Mandela Silva, trazemos um ponto de situação sobre a realidade no país e medidas necessárias para o combate do fenômeno. O trabalho infantil refere-se ao trabalho de crianças privadas da sua infância. Apolinário, Pedro e Antônio Isaac são menores de idade e dizem que estão sem apoio dos seus familiares e precisam vender ou engraxar para ajudar ou apoiar nas despesas de casa. Para mim se matricular vai na explicação. Depende dos clientes, às vezes 1.000, às vezes 1.500, às vezes 2.000. Compro arroz, massa, fuba, óleo para cozinhar. 16 anos de idade. Vendo porque não tenho condições, preciso estudar, mas não há condições. Venho aqui procurar meu pão de cada dia. Compro minhas roupas pequenas para meter na minha casa e outro dinheiro que sobra dar na minha mãe. A prática é considerada uma exploração por muitas organizações internacionais. Em 2010, a África subsaariana teve as maiores taxas de incidência de trabalho infantil, tendo mais de 50% das crianças dos 5 aos 14 anos de idade de trabalho. Rodolfo Herança tem 16 anos e diz que engraxa por necessidade. Tenho 16 anos de idade, necessidades, ajudar a família. Leandro dos Santos é engraxador e diz que não concorda com o trabalho infantil, mas a condição de vida das famílias faz com que muitos menores se envolvam no trabalho. Nós não somos ninguém para criticar alguém. Se a criança está a fazer isso, tem um motivo. Carência de fome, falta de atenção dos pais para dar qualquer coisa que a criança precisa. A psicóloga Amélia de Almeida diz que a nossa lei prevê a defesa de todos os direitos das crianças. A nossa lei prevê a defesa de todos os direitos da criança. Logo, quando falamos infantil, estamos a falar de menores de idade que não têm nem o porte físico, nem a capacidade mental para exercer determinadas tarefas, umas remuneradas, outras não remuneradas de classe obrigatória. Então, o trabalho infantil é condenável, é crime e é punível por lei e pela sociedade. As igrejas nos últimos tempos têm estado a violar a boa conduta social e principalmente a nossa cultura africana, permitindo com que muitas mamães levam os meninos por meses a estarem internados na igreja. O conselho que eu deixo é o diálogo aberto e franco. O conselho que eu deixo é dialogar, não falar em paralelo, nos ouvirmos, nos conhecermos e arranjarmos estratégias para sobreviver. Comemorou-se esta quarta-feira, 12 de junho, o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. Agora sobre os números, o Conselho Nacional de Concertação Social, órgão especializado da escutação do titular do Poder Executivo, recomendou nesta quarta-feira, de forma consensual, a aprovação das propostas de fixação do novo salário mínimo nacional resultante do acordo estabelecido este ano entre o Governo e as centrais sindicais. Mais dados com a Manuela Costa. Com o aumento duplicado no novo regulamento que entra em atividade a partir de 2025, o salário mínimo nacional foi um dos pontos mais assentes nas reivindicações apresentadas pelas centrais sindicais durante as negociações com o governo angolano. A proposta de remuneração que sai de 32 mil kwanzas para 70 mil kwanzas foi aprovada e recomendada pelo Executivo para a adoção do modelo. O processo de valorização da remuneração, quer dos funcionários públicos, quer dos trabalhadores em geral, é uma preocupação muito grande a nível da agenda do Executivo, portanto é uma preocupação muito grande do Executivo. Todavia, temos de ter em atenção outros fatores, como é o caso da produtividade, como é o caso da capacidade das empresas, como é o caso do estado das nossas finanças públicas. Portanto, tem de haver um nível de responsabilidade muito grande a quando da fixação desses rendimentos, dali que a satisfação
total e plena daquilo que são as expectativas dos funcionários e dos trabalhadores tem de ser doseada com a realidade prática e concreta que o nosso país apresenta. Para a classe empregadora que num primeiro momento recebeu a sugestão da mudança de formato, que anteriormente era baseada em aglomerados econômicos e que agora é baseada na dimensão das empresas, a iniciativa abre novos horizontes para ambas as partes. Este é um processo. Podemos dizer que haverá alguma dificuldade na discussão que nós tivemos de concertação entre as várias associações. Houve propostas que estiveram abaixo disso, digamos que abaixo de 50, mas também houve propostas que estiveram acima e encontramos o meio termo. Portanto, neste momento, como é um processo, vamos avançar com esta primeira fase e à medida que o tempo for passando, vamos afinando as agulhas. A fixação do salário mínimo nacional formalizada em reunião extraordinária do Conselho Nacional de Concertação Social é uma decisão que satisfaz, em parte, às centrais sindicais. Se dependesse dos sindicatos, obviamente que seria direto. Mas os sindicatos e fundamentalmente os líderes sindicais conhecem o contexto no qual trabalham. Sabemos das grandes dificuldades que o setor privado também atravessa. Aliás, as questões macroeconómicas, as dificuldades macroeconómicas são transversais, de modo que nós encontramos essa solução, que nós designamos como uma solução salomônica, quer dizer, nem tanto a terra, nem tanto ao mar, exatamente para salvaguardar os empregos dos nossos colegas. Precisamos, obviamente, que os colegas tenham poder de compra, essa é a nossa principal exigência, mas também temos de olhar que as empresas não possam usar isso como pretexto para despedir as pessoas. Um outro ponto aplaudido pelos sindicalistas é a atualização das pensões de reforma. Temos consciência de que há trabalhadores que recebem pensões de reforma muito baixos com relação àquilo que o Instituto de Segurança Social paga. Hoje, a última pensão de reforma da Segurança Social são 48 mil kwanzas e hoje o custo de vida é tão elevado, portanto 48 mil kwanzas para um pensionista e que os filhos não estão a trabalhar, estão desempregados, estão em casa. Até o momento, segundo os dados do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, mais de 45 mil trabalhadores no país já beneficiam do subsídio de isolamento. Chegou a hora dos destaques do desporto. O Petro de Luanda defronta hoje, quando forem 15 horas, do São Salvador do Zaire, no estádio Álvaro Buta. O duelo é referente aos oitavos de final da Taça de Angola. Em conferência de imprensa de lançamento ao jogo, o técnico adjunto do Petro de Luanda, Luís Garcia, garantiu que terão um adversário muito difícil de bater. Depois da conquista do Girabola, os tricolores lutam para terminarem em grande com a conquista da Taça de Angola. Caso aconteça, o Petro de Luanda vai contar com três títulos nesta temporada, nomeadamente a Super Taça de Angola, o Girabola e a Taça de Angola, que ainda está por conquistar. Outros títulos: 1º de agosto vence e comanda Campeonato Nacional de Handball Masculino, Velho Continente em contagem regressiva para o arranque do Euro 2024, com palco na Alemanha. Celtics brilham frente aos Mavericks e estão a uma vitória do título da NBA. Mais desporto é daqui a pouco no Grande Jogada. And now, the news. O mundo em notícias. O mundo em notícias. O mundo em notícias, onde destacamos que o barco que transportava 271 passageiros para Kinshasa, quando avariou devido a uma falha no motor, segundo a rádio OCAP, apoiada pela ONU, citando Rainmaker, o comissário da água no distrito de Moche, onde ocorreu o acidente. Celestina Zola tem outros dados. O barco transportava 271 passageiros para Kinshasa quando avariou devido a uma falha no motor, segundo a Rádio Okapi, apoiada pela Organização das Nações Unidas, citando o comissário da água no distrito de Moche, onde ocorreu o acidente. 86 passageiros morreram, enquanto 185 conseguiram nadar até a costa, cerca de 70 quilômetros, perto da cidade mais próxima de Moche. Um comunicado citando Tshisekedi disse que o barco fabricado localmente
virou na noite de segunda-feira na província de Mai-Ndombe, ao longo do rio Kua. As autoridades congolesas alertam frequentemente contra a sobrecarga e prometeram punir aqueles que violassem as medidas de segurança no transporte aquático. O Tribunal de Justiça da União Europeia condenou hoje a Hungria a pagar uma multa de 200 milhões de euros e uma sanção de 1 milhão de euros por cada dia de atraso por incumprimento da política de asilo. Este é o segundo acórdão do Tribunal sobre o processo, tendo a Comissão Europeia intentado uma nova ação após o incumprimento de uma primeira decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia de dezembro de 2020, no que diz respeito ao acesso dos requerentes de asilo ao procedimento de proteção internacional, ao direito de permanecerem na Hungria enquanto aguardam por uma decisão definitiva relativa ao recurso do indeferimento do seu pedido, bem como ao afastamento dos nacionais de países terceiros em situação irregular. Está tudo dito por hoje. Voltemos à primeira página. Presidente da República defende a aposta mais agressiva nas tecnologias que tenham como fim o desenvolvimento do país. O Conselho Nacional de Concertação Social recomenda ao Executivo a aprovação das propostas de fixação do novo salário mínimo nacional. No desporto, Petro de Luanda procura hoje qualificação aos oitavos de final da Taça de Angola, num jogo contra o São Salvador, no Álvaro Buta. Lá fora, 80 passageiros morreram no último acidente de barco na República Democrática do Congo. Fizemos equipas na tarde desta quinta-feira. O Admiro Candeia na técnica. Falou para si com muito prazer o Custódio Jacinto. Boa tarde. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.